Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos, fácil e descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Esta é a aula 30, onde nós falaremos sobre o cálculo de força no conduto com redução de seção. Esse assunto faz parte da equação da quantidade de movimento. Então o que a gente quer aqui é calcular a força que o fluido exerce quando eu tenho uma diminuição no diâmetro, por exemplo, da tubulação, né? Então, sempre quando eu tenho, né, uma redução, eu vou ter uma força adicional ali causada pelo fluido, né? Então, eu tenho que dimensionar os suportes que vão fixar essa tubulação ali naquela posição que a gente está fazendo o nosso projeto aí, usado lá em tubulações, né, cálculo de tubulações. Bom, vamos lá. O que a gente já abordou, né? Então a gente já falou aqui de conceito de fluido. Sempre faço isso porque se é o primeiro vídeo que você assiste, você tem a oportunidade de saber o que a gente já tem. Então a gente conceito de fluido, propriedades dos fluidos, estática, regime permanente, não permanente, escoamento laminar, turbulento, número de Reynolds, trajetória, linha de corrente, vazão em volume, em massa, em peso, velocidade média na seção, equação da continuidade, equação de Bernoulli, equação da energia e força sobre uma superfície, que é a equação da quantidade de movimento, e por fim nós chegamos na força que um fluido exerce sobre uma superfície, que é uma coisa depende da outra, né? Ação e reação, como nós fizemos o desenvolvimento na última aula. Aqui a gente vai então estudar uma particularização, ou seja, a gente vai pegar um caso que nós já, o caso de uma genérico, que foi a equação que nós chegamos na última aula, e vamos particularizar. Qual será o caso? É exatamente essa situação. A gente tem uma tubulação, no caso horizontal, eu venho com um diâmetro maior, de repente eu afunilo e vou para um diâmetro menor, né? Então eu vou ter forças aí que o fluido vai exercer nessa superfície, como a gente comentou no começo do vídeo. O que nós temos aqui como hipóteses, né? Eu sempre comento que a gente tem que relacionar as hipóteses para que aquela pessoa que está fazendo a supervisão, a análise daquilo que foi feito, possa saber como você fez, né? O que você considerou, né? E dependendo do que você considerou, pode ser um resultado pode estar certo ou pode estar errado, né? Na vida prática são as normas de projeto que existe. Norma ABNT, DIN, OSHA, API, enfim, tem uma série de normas aí que deve ser seguida para diversas coisas, né? E aí é exatamente esse o conceito, né? Quais são as hipóteses, né? A norma é como se fosse a regulamentação das hipóteses que a gente deve seguir. Então a gente vai levar em consideração o que é regime permanente, propriedades uniformes nas seções, fluido incompressível, e a gente vai desprezar o peso do fluido, né? Então, essas são as principais propriedades que a gente vai considerar. Regime permanente, a gente sempre repete, é aquela propriedade, ou regime é escoamento, um escoamento é em regime permanente, quando as propriedades em cada ponto não mudam com o tempo. Elas mudam ponto a ponto, mas não mudam com o tempo. Propriedades uniformes na seção quer dizer que se eu pegar o diâmetro mais externo no centro ou do outro lado, a propriedade em questão é a mesma. Velocidade, pode ser pressão, enfim. As propriedades em cada seção elas são uniformes, em toda a seção é o mesmo valor. Fluido incompressível quer dizer que a variação da massa específica é desprezível ou não acontece. E desprezar o peso eu não vou considerar, né? Então, assim, como a gente está calculando a força aqui, né, o objeto aqui do nosso estudo é o cálculo de força, eu posso desprezar o peso no primeiro momento e depois, ao final, se eu quiser considerar, basta a gente considerar a força-peso que a gente tem o vetor resultante. Então, a gente faz como se não fosse importante e depois a gente acrescenta se a gente quiser. Bom, o que nós temos nesse caso? A gente tem então os eixos, a gente precisa, né, determinar quais são as orientações. Nesse caso, os nossos eixos são os x e y, o y, o x horizontal e o y vertical. Eu tenho as seções que eu vou considerar. Em alguns livros ele vai chamar essa região de volume de controle. Alguns livros chamam de sistema aberto. Eu já fiz algumas considerações a respeito dessas diferenças. O que importa é que essa região aqui que a gente vai estar de olho no momento, né? Então aqui na área 1
o exercício não fala que área é essa, pode ser quadrada, retangular, hexagonal, triangular, enfim, a gente não sabe, né? Mas o que importa é que eu tenho uma diminuição da seção. Normalmente, se for fluidos líquidos, normalmente são tubulações de seção circular. Se for, por exemplo, ar-condicionado ou alguma coisa ligada à ventilação, exaustão, né, de gases, a gente pode ter outros formatos, quadrados, oblongos, retangulares, enfim, aí vem os possíveis e às vezes até circular também ar-condicionado, principalmente em alguns supermercados aqui em São Paulo você vê bastante. Eu tenho então na seção 1 a velocidade 1 e vou ter o vetor unitário N1. O que é esse vetor unitário? Nós desenvolvemos nas últimas duas aulas, é justamente o vetor que vai me dar, ele é sempre direcionado para fora. Por quê? Porque foi convencionado assim, né? Então, como o que é, entre aspas, o que é dentro aqui do meu sistema, do que eu estou analisando, é a parte cônica aqui, né, que aparece aqui, essa parte cônica, um trapézio, na verdade, né, seria cônico se fosse a seção circular, mas enfim, essa região aqui, o que está apontado para fora, então ele é oposto ao que eu disse que é positivo, que é x, que também o x aqui é uma convenção. Né, o y está apontado para cima, que foi uma convenção. Em alguns sistemas, alguns estudos, a gente faz o y para baixo, por exemplo. No caso do estudo de queda livre, né, a gente coloca o y para baixo, que é mais conveniente. Né? Então, é só uma relação. No caso de vetores, o valor negativo não é ausência, né, como se fosse lá no banco. Né? Você tem menos R$30 lá no banco, quer dizer que você está devendo para o banco R$30. Aqui, o menos significa que ele é para o lado oposto. Da mesma forma, eu tenho a velocidade 2, nesse sentido aqui, que a gente está de 1 para 2, e vou ter o vetor unitário N2 apontado para fora. Apontado para fora do que? Da região que eu estou considerando. Então, a região 1 é a região de entrada, a seção 1 é a seção de entrada, a seção 2 é a seção de saída. Note que eu coloquei aqui essa seta já maior quando comparado com a seta amarela do V1. Por quê? Porque a gente considerou fluido incompressível e aqui a gente está falando de regime permanente. Então a gente desenvolveu lá em cinemática a equação da continuidade ou equação da conservação da lei da conservação da massa. Então, para que isso seja permanente, um regime permanente, a quantidade de massa que entra aqui em 1 tem que ser igual à quantidade de massa que sai em 2. Então, a vazão em massa de entrada é igual à vazão em massa de saída. A vazão em massa é ρ vezes Q, que é o ρ, a massa específica, vezes Q, a vazão volumétrica. Como o sistema, o meu estudo aqui é um fluido incompressível, um escoamento incompressível, o ρ1 é igual a ρ2. Então, no caso aqui, ficaria ρ Q1 igual a ρ Q2. Como os ρs são iguais, né, 1 e 2, fica Q1 igual a Q2. Né? Então, a vazão volumétrica ela é igual também. Né? Então, eu chamo até a atenção que muitas vezes alguns alunos até perguntam nas aulas se sempre que eu diminuo a tubulação, se a velocidade vai aumentar. Não, se for um sistema compressivo, não necessariamente. Então, você tem que ficar atento à questão da massa específica. Aqui sim, porque o ρ é constante. Né? Então, para que a vazão em volume seja constante, se eu diminuo a área, e vazão é velocidade vezes a área média, a velocidade média, a área vezes a velocidade média, para que isso seja constante, se a área diminui, a velocidade tem que aumentar, senão não seria constante. Fazendo agora uma pequena pausa para alguns recadinhos. O primeiro recadinho que eu gostaria de trazer para você se você quiser baixar o material dessa aula e também de outros conteúdos que nós temos no canal, basta você clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para um formulário, basta você preencher com o seu e-mail e com o seu telefone do WhatsApp, que logo na sequência você vai receber lá no seu e-mail um link onde eu disponibilizo todo esse material. Basta você fazer isso uma vez só, salvar o link no seu navegador e sempre que você quiser verificar se tem algum material novo, basta entrar lá e baixar o material, por isso fazendo uma vez só. Um outro recadinho que eu gostaria de trazer é convidar você para participar do nosso grupo lá no Facebook. Um grupo de compartilhamento e troca de experiência. Basta também clicar no link logo abaixo aí na descrição. E por fim, eu gostaria de trazer como recomendação para você, se você está aí buscando uma metodologia de como refazer um TCC, muitas vezes nós não sabemos nem começar.
né? Então, pesquisando sobre isso mais recentemente, encontrei aí o trabalho do professor Hamilton, achei bastante interessante e estou trazendo para você como uma recomendação. Se você quiser, tiver interesse, está precisando aí de fazer o TCC e não sabe como, que clica no link logo abaixo que você vai ter maiores informações. Voltamos agora então à explicação desta aula. Bom, vamos então ao desenvolvimento. O que a gente tem? O que a gente vai fazer aqui? Aqui o que essa desenvolvimento que nós vamos fazer serve para qualquer situação que você estiver estudando. A gente vai projetar nas direções de interesse, aqui no caso na direção X e na direção Y. Então, se a gente projetar na direção X a fórmula que a gente desenvolveu nas duas últimas aulas, que foi força na superfície vetorial, veja que tem a setinha em cima, vai ser igual menos, isso aqui vem lá do desenvolvimento, abre o colchete, tá? Tudo isso aqui vezes o menos, P1 área 1, que é a força decorrente da pressão 1 na seção 1, vezes o vetor unitário N1, que é esse vetor que está apontado para fora, no sentido oposto de x, mais P2 área 2, que é a força que eu tenho decorrente da pressão aqui na área 2, vezes o vetor unitário N2, que é o vetor que indica para fora, né? Mais a vazão em massa M ponto, eu poderia ter escrevido ρQ ou ρVA, né? E eu só escrevi M ponto, vezes velocidade 2 menos velocidade 1. Então, as diferenças de velocidade, no caso aqui, vetorialmente falando, né? Então eu teria que fazer os vetores aqui, mais a força-peso, né? Então, como a gente falou, a gente vai desprezar o peso nesse momento e no final, quando for interessante, a gente pode considerar, só basta somar no vetor final que a gente vai encontrar. Então a força X na direção X vai ser o quê? O que é vetor aqui? P1 vezes área 1 é um escalar, é um número, né? A pressão, uma dada pressão, ela é uniforme na seção, foi uma das hipóteses, vezes a área 1, o vetor aqui é o N1, que é o vetor unitário que me dá a direção do sistema aqui. Então o que acontece? Né? Como o N está no sentido oposto do que eu disse que é positivo, que é o X, ele entra menos. Por que ele entra menos 1? Porque ele está totalmente horizontal. Se ele tivesse inclinado, ele seria alguma coisa, cosseno ou seno, eu tenho que analisar caso a caso. Aqui, mais P2 área 2, mais 1. Por que mais 1? Porque o vetor unitário N2 ele está aqui totalmente na horizontal. Mais a vazão em massa vezes V2 menos V1. Veja que aqui já não é mais setinha, aqui é escalar, porque eu já estou indicando a direção aqui, na direção X. É V2 porque o V2 está totalmente em X, assim como o V1 está totalmente em X. Então ele ficou integralmente aqui. Continuando o desenvolvimento, fica a força na direção X. Agora eu vou fazer a matemática básica. Esse menos multiplica todo o colchete, então fica menos P1 área 1, está aqui, vezes menos, então menos com menos dá mais. Depois aqui, menos vezes mais dá menos, P2 área 2. Depois vem mais M V1 menos V2. Você pode falar, mas menos com mais não é menos? Sim, é menos, mas veja que está invertido, né? Então seria menos V2 mais V1 em função desse menos aqui. Então, V1 positivo menos V2, né? Então, aqui, por conta desse sinal que vem lá do desenvolvimento dessa fórmula, que nós fizemos nas últimas duas aulas, não vou explicar aqui de novo, e eu chego a esse resultado final. Se eu quiser extrapolar, né, desmembrar a vazão em massa, P1 área 1 menos P2 área 2, mais ρ vezes Q, que é a vazão em massa, o M ponto aqui, vezes V1 menos V2. Então veja que a força que eu vou ter exercida do fluido nessa região aqui, né, no meu sistema, que vai, por conta dessa redução, eu pego e estou forçando todo mundo a passar por uma área mais estreita, é a diferença de pressão desses dois pontos, mais a relação aqui que tem a ver com a variação da velocidade. Como a velocidade em 1 é menor do que a velocidade em 2, numericamente falando, aqui no final das contas vai ficar o menos. Então eu vou diminuir a força aqui, né? Então quanto maior
for a diferença, menor vai ser a força aqui em função desse item aqui. Apesar que vai diminuir, né, esses dois componentes que eu tenho aqui, P1 área 1 menos P2 área 2. Mas da mesma forma que a velocidade ela diminui, proporcionalmente ela aumenta a proporção aqui, né, das forças também. Bom, continuando aqui na direção Y, o que eu vou ter? Nada. Por que eu não vou ter nada? Porque está tudo na direção de X. Se fosse uma tubulação, se essa tubulação tivesse inclinada, por exemplo, aí sim eu teria componentes de X e Y. Então basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o nosso sistema e fazer as decomposições em X e Y e as particularidades que a gente precisar. Bom, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser, inscreva no canal para receber novidades. Se quiser receber via WhatsApp, manda eu quero aí para 11 98482 7250. Se for comprar alguma coisa, entra na nossa loja, comprar alguma coisa. Contatos via Facebook, WhatsApp, LinkedIn, e-mail. E também acessa o nosso blog aí que nós começamos recentemente, Cursos Engenharia e CIA. .com.br, né? Então a gente está colocando os materiais lá também, além dos vídeos a gente está colocando a parte escrita, digamos assim, do conteúdo que compõe os vídeos que a gente tem feito aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.